Agora vamos falar sobre margens de negociação. Então, quando você vai ao supermercado, por exemplo, e você quer comprar um ovo, você não consegue comprar um ovo. Eles vêm em dúzias, ou seja, em lotes. No Forex não é diferente. Não tem como no Forex você comprar 1 euro, por exemplo. No Forex você também tem estrutura de lote. 1.000 unidades, 10.000, 100.000. Então, aí você fala, mas eu não tenho dinheiro suficiente para eu comprar 10.000 euros, 1.000 euros. Ainda assim eu vou poder operar? Sim, você pode operar, né? Por quê? Porque existe a margem de negociação. A margem de negociação é um termo utilizado para negociar com capital emprestado, por exemplo. A gente está aqui falando sobre como você pode abrir uma conta de 1.250 ou 50.000 com tão pouco quanto 25 ou até mesmo $1.000. Então, você pode realizar operações relativamente grandes, de forma muito barata, né? Colocando pouco dinheiro, né? Utilizando a alavancagem, né? Que a corretora te oferece. Então, através da alavancagem, ela transforma aquele seu dinheiro pequeno em um dinheiro muito maior e te possibilita abrir lote, né? Então, quando você decide fechar uma posição, o depósito que foi originalmente feito é devolvido a você, né? Assim que um cálculo dos seus lucros e perdas seja feito. Então, quando você abre uma posição utilizando um lote, é reservada aquela quantia correspondente à margem, né? Ela é reservada, ela é separada como segurança, né? Você precisa ter aquilo em conta, né? Aquilo é reservado na hora que você abre uma posição e aquilo retorna para sua conta quando você fecha a sua operação, né? Após o cálculo do lucro ou prejuízo. Então, você consegue sim, né? O objetivo desse slide é te mostrar que você consegue sim operar, apesar dos lotes serem grandes em Forex, você consegue operar porque as corretoras te dão, né? Elas alavancam o seu capital, te dando a possibilidade de abrir lotes muito maiores do que o que você tem, né? O correspondente ao que você tem em conta, né? O dinheiro que você tem em conta. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, a margem, gente, é o capital que um trader deve investir para abrir uma posição. Ela não é uma taxa ou um custo, né? E ele é liberado novamente quando a negociação é fechada, que nem eu mencionei anteriormente. O seu objetivo é proteger, né? Proteger o corretor de perdas. Então, quando as perdas elas diminuem a margem de investidor abaixo de uma porcentagem, uma ou todas as posições são automaticamente fechadas. Então, quando você tem muita perda na sua conta, que faz com que perca boa parte do capital de sua conta, a corretora ela encerra automaticamente. Então, em Forex não tem aquele perigo de você perder mais do que você depositou, né? O seu risco é limitado ao que tem na conta. Então, é sempre interessante observar o nível de margem da plataforma, o valor que é armazenado pela corretora para garantir a abertura da ordem, essa margem, né? Ela, como eu expliquei anteriormente, ela armazena esse valor da margem, né, para poder abrir a posição e reserva isso como para garantir, né, a abertura da posição. E a margem é igual ao lote vezes a cotação vezes o tamanho do contrato dividido pela alavancagem. É claro que você não precisa saber isso de cabeça, né? Só para você ter uma noção de como isso é calculado. Aqui no exemplo, olha, a gente tem um lote 0,01 e a gente tem essa cotação como exemplo, com essa alavancagem e aqui o tamanho do contrato, né? E aqui a gente descobriu a margem necessária, 11 cents, né? Nesse caso aqui. Então, margem nada mais é do que um valor que é necessário para abrir uma posição, né? E vocês viram que a gente consegue estar abrindo posições mesmo com pouco dinheiro, né? Porque a corretora, ela dá essa possibilidade para a gente de alavancar o nosso capital e aí o nosso capital, que é pequenininho, ele é tido como um capital bem maior, né? E a gente consegue abrir umas posições bem maiores do que originalmente a gente conseguiria com o capital que a gente tem disponível.